Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 25 de agosto. Meu nome é Vanderlei. A designação do Vem Segue-me que eu vou compartilhar hoje com vocês se encontra aqui em Elamã, capítulo 12. A princípio eu vou compartilhar o versículo 6 e o versículo 7 aqui. O que está acontecendo é que Mormon ele está fazendo um resumo, da história do povo de Nefe ali, como eles se comportam perante Deus. Quando eles estão sendo abençoados ali por Deus, Deus está prosperando, fazendo eles prosperar, dando bênção a eles, eles se esquecem de Deus, não desejam que Deus os guie ali, não obedecem aos seus mandamentos. Então Mormon ele está falando sobre isso. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Eis que não desejam que o Senhor seu Deus, que os criou, os governe e reine sobre eles, apesar de sua grande bondade e misericórdia para com eles. Desprezam seus conselhos e não o desejam como guia. Qual grande é a nulidade dos filhos dos homens? Sim, até menos que o pó da terra. Então, aqui Mormon, ele compara o homem, que nós somos menos do que o pó da terra, que nós somos nada perante Deus. Em Isaías capítulo 40, no versículo 15, o Senhor compara ali as nações, de todas as pessoas, as nações é como se fosse uma gota d'água num balde, como se fosse nada ali comparado com Deus, na sua presença. Mas o presidente Gift Uftdor, na conferência de outubro de 2011, ele fala sobre esse paradoxo, entre Deus e o homem, porque ao mesmo tempo que nós somos nada, perante Deus, comparado ao seu poder, à sua grandeza, nós somos tudo para Deus também. Olha o que o presidente ele diz aqui. Ele fala assim, o tema do discurso dele é: você é importante para Deus. Ele fala: este é o paradoxo do homem. Comparado com Deus, o homem não é nada. Ainda assim, somos tudo para Deus. Embora comparados ao cenário da criação infinita, possamos parecer nada, temos uma centelha do fogo eterno ardendo dentro de nosso peito. Temos a incompreensível promessa da exaltação, mundo sem fim, ao nosso alcance. E é o grande desejo de Deus ajudar-nos a alcançar. Então, ainda que comparado aí à imensidão do espaço, todas as criações de Deus, comparado ao nosso tamanho, é como nós fosse nada perante Deus. Mas mesmo assim, todas essas coisas o Senhor criou por causa de nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de voltar à presença dele. Então, quando a Escritura diz aqui, que nós somos menos do que o pó da terra, o próprio Mormon explica no versículo 7, ele diz assim, a continuação do versículo: pois eis que o pó da terra se move para cá e para lá, separando-se segundo a ordem de nosso grande e eterno Deus. Então, o pó da terra, ele obedece ao seu Criador, ele obedece a Deus. Aliás, todos os elementos, ele começa aqui para baixo, explicar o resto dos versículos aqui, que todos os elementos obedecem ao Senhor. A terra, se ele falar a terra começar a girar ao contrário, ela vai girar ao contrário. Se ele disser as águas, converta-te em terra, todos os elementos obedecem ao Senhor. Só que aqui que está a diferença, ele fala que porque nós somos menos do que o pó da terra, porque o pó da terra obedece ao seu Criador. E nós, que somos seus filhos, muitas e muitas vezes nós não obedecemos ao Senhor, desprezamos os seus mandamentos, não desejamos o Senhor nosso Deus como nosso guia, que governe sobre nós e reine, que nos oriente. Muitas vezes nós somos rebeldes nesse aspecto. Então por isso que ele fala que nós somos menos do que o pó da terra. Inclusive sobre os mandamentos, ele diz o seguinte, em Doutrina e Convênio, na seção 58, o versículo 30 em diante diz assim, quem sou eu que fiz o homem, diz o Senhor, para considerar inocente o que não obedece aos meus mandamentos? Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Eu mando e os homens não obedecem, revogo e eles não recebem as bênçãos. Depois dizem em seu coração, esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem. É muita cara de pau, não obedecer aos mandamentos de Deus
e ainda fala, cadê as bênçãos do Senhor para nós, né? Aqui ele deixa bem claro, né? Ele manda e os homens não obedecem. Então ele revoga aquele mandamento, porque está muito difícil, a pessoa não consegue obedecer, ele revoga aquele mandamento. E ao revogar esse mandamento, a gente fica sem a bênção, porque cada mandamento que nós obedecemos, nós recebemos uma bênção do Senhor, né? Aliás, é por meio da obediência às leis, né, dos mandamentos que nós somos abençoados, é mediante a nossa fidelidade a Deus. Então, é muita ingratidão quando nós não obedecemos aos mandamentos de Deus, né? Seria como estar rejeitando os conselhos de Deus, rejeitando ali o que ele está falando. Por isso que Mormon ele fala logo aqui no começo, né? Que eles não o desejam como guia, apesar da sua enorme bondade e misericórdia, as pessoas acabam desprezando ali. Então, que nós possamos atentar para isso, né? Ter sempre gratidão ao Senhor pelas bênçãos que Ele está derramando sobre nossas vidas, para que possamos ser cada vez mais prósperos. Bom, então eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu espero vocês aqui amanhã nesse mesmo horário, aqui na Rádio Sud, no horário 12h e 9 horas da noite, e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Até amanhã.